Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio de hoje. Seguimos juntos com as principais notícias aqui do nosso estado. Então vamos aos destaques desta quinta-feira, dia de operação lá na Ilha do Governador, principalmente com foco no Morro do Dendê. A cúpula do tráfico de drogas morreu nessa ação, inclusive Fernandinho Guarabu, que é considerado o chefe daquela área há pelo menos 15 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar, a ação que resultou ainda em apreensão de armas e drogas. 24 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, inclusive alguns deles contra policiais militares acusados de envolvimento com esse esquema ilegal. Tem informação ainda de cidade. Vamos falar sobre o túnel acústico Rafael Mascarenhas, depois daquele desabamento de parte da estrutura que provocou a interdição e, por sorte, não deixou ninguém ferido. Agora, um empresário de um condomínio de luxo ali na região foi multado em 3 milhões de reais pelo despejo irregular de lixo na área. Tem informação exclusiva aqui no Jornal do Rio de hoje. Douglas da Mata, que foi preso por engano, vai ser solto amanhã. O alvará de soltura foi concedido hoje. Agora a família vai brigar na justiça pela limpeza, para limpar o nome dele, para ele conseguir definitivamente ser encarado mais uma vez como inocente. Tem informação, tem notícia, tudo isso em 30 segundos no Jornal do Rio. Eu tô te esperando. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar sobre combate à violência aqui na capital fluminense. A cúpula do tráfico de drogas da Ilha do Governador morreu hoje durante uma ação da Polícia Militar. Fernando Gomes Freitas, o Fernandinho Guarabu, estava entre os 6 mortos na ação de hoje. Ele tinha 14 mandados de prisão e estava à frente do Morro do Dendê há pelo menos 15 anos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, alguns deles contra policiais militares acusados de envolvimento com a quadrilha. Armas e drogas foram apreendidas também nessa ação de hoje. Houve confronto na chegada dos policiais do batalhão de choque ao complexo do Dendê. Durante um cerco montado na região para que a Corregedoria da PM pudesse cumprir 34 mandados de busca e apreensão, a polícia se deparou com este carro preto onde estava Fernando Gomes Freitas, o Fernandinho Guarabu. O criminoso era o chefe em liberdade mais antigo à frente de uma comunidade do Rio e estava foragido há pelo menos 15 anos. O portal dos procurados chegou a oferecer uma recompensa de 30 mil reais por informações que levassem à captura do bandido. Contra ele, haviam 14 mandados de prisão em aberto. Guarabu foi morto depois de resistir à abordagem e atirar contra os agentes. Então, como o cerco era muito grande, eles tentaram fugir, mas não conseguiram, E efetivamente, quando foram dada voz de prisão a eles, eles resistiram e aí foram neutralizados. Na ação, outros 5 criminosos morreram, entre eles o ex-PM Antônio Eugênio, o Batoré, homem de confiança de Guarabu. Segundo a polícia, só foi possível chegar ao local onde os criminosos estavam depois de um trabalho de inteligência. A PM vai intensificar as investigações e as operações para evitar que um novo líder assuma a comunidade. O Batalhão de Ação com Cães, que também participou da operação, apreendeu um fuzil, 4 pistolas, carregadores, granadas, rádios, um caderno de anotações do tráfico e drogas. Essa intensificação da investigação também vai se prolongar no encaminhamento dessa ligação da quadrilha de Guarabu com milicianos, inclusive cobrando taxa do transporte alternativo, ou seja, das vans que circulavam pela Ilha do Governador. Alguns dos traficantes que atuavam nessa quadrilha do Guarabu cobrariam essas taxas em uma, digamos, parceria ilegal com os milicianos. Além disso, há um reforço no patrulhamento ainda no bairro por conta da possibilidade de fechamento do comércio e também suspensão de aulas depois de um anúncio de que traficantes fariam uma manifestação. A polícia mantém o patrulhamento ali na comunidade. Vamos falar de um acidente gravíssimo que aconteceu na manhã de hoje na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. Complicou muito o trânsito na capital, com reflexos inclusive em Niterói, por conta da ponte Rio-Niterói. Esse acidente que aconteceu da seguinte maneira: um caminhão perdeu o controle depois de ser fechado por um veículo e atingiu um outro carro. Nesse carro estava um soldado da Polícia Militar que não resistiu. Acompanhe.
A imagem é chocante. O carro praticamente desapareceu debaixo do caminhão, que tombou e ficou atravessado na pista central da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. Foi um trabalho de mais de 2 horas para que os bombeiros pudessem retirar o corpo do soldado da PM, Danter Rodrigues Barreto Cabral, das ferragens. Familiares do militar acompanharam tudo de perto. Não segura a tentação, mas livra-nos do mal, mas livra-nos do gol. O motorista do caminhão vinha do Espírito Santo e seguia para a central de abastecimento, a Ceasa, que fica aqui adiante quando tudo aconteceu. Testemunhas contam que ele vinha na pista da direita da Avenida Brasil e que perdeu o controle do caminhão após ser fechado por um carro. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado para um hospital da região. O veículo estava abastecido com centenas de caixas de mamão. O dono da mercadoria autorizou que moradores levassem as frutas, por se tratar de uma carga perecível. Um carro cegonha que transportava viaturas dos bombeiros foi usado para fechar a via e o engarrafamento chegou a mais de 50 quilômetros. Só por volta das 9h30 da manhã, as equipes conseguiram retirar o veículo da vítima do local e desvirar o caminhão. A pista foi liberada depois que homens da Conlurb limparam a via. O soldado Danter, que tinha 38 anos, se formaria amanhã no Centro de Formação de Praças da Polícia Militar e deixa um filho. Seguranças envolvidos na morte de um jovem em um supermercado em fevereiro são indiciados por homicídio doloso. A gente tem informação ao vivo sobre esse assunto, chegando agora com a Natasha Franco. Boa noite para você, Natasha. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A denúncia dos 2 seguranças por parte do Ministério Público aconteceu porque o MP entende que tanto o segurança que acabou estrangulando o Pedro Gonzaga, de apenas 19 anos, o segurança aparece nessas imagens aí, Thaís, em cima do corpo do Pedro. Além dele, o outro segurança que estava do lado, o Edmilson, ele também, de acordo com o Ministério Público, precisa responder em relação ao crime porque não tomou nenhuma atitude de intervir no caso. Então, o Davi Ricardo e o Edmilson Pereira vão responder por homicídio doloso no caso da morte do Pedro, que tinha apenas 19 anos. Nessas imagens que a gente divulgou em fevereiro, a mãe do Pedro falava o tempo inteiro que o Pedro estava na fila do supermercado junto com ela. Então, esse caso que aconteceu em fevereiro, o Extra agora disse que mudou todos os seguranças, inclusive o contrato de segurança. E a gente vai continuar acompanhando para saber como é que vai ser essa denúncia na Justiça, Thaís. Até já, Natasha Franco, que volta daqui a pouquinho aqui no Jornal do Rio, trazendo mais informações ao vivo. O intervalo é rápido e daqui a pouco vamos falar sobre os militares que fuzilaram o carro em Guadalupe. Hoje, testemunhas prestaram depoimento sobre o caso. De volta com o Jornal do Rio, hoje a Polícia Civil foi até a casa da deputada federal Flor de Lis, em Niterói, para pegar o carro do pastor Anderson do Carmo, assassinado na porta desse imóvel. O carro não foi liberado pelos parentes do pastor e agora a polícia também convoca outras 10 testemunhas, outros 10 filhos do casal, para prestar depoimento. Acompanhe o caso. Policiais da Delegacia de Homicídios voltaram à casa da deputada federal Flor de Lis. Os agentes pretendiam levar o carro usado pela parlamentar e o marido no dia do crime. Mas como não tinham mandado de busca e apreensão, os advogados não liberaram o veículo. Os investigadores, no entanto, observaram detalhes do carro e entregaram 8 intimações para ouvir filhos que ainda não prestaram depoimento. A parlamentar tem 55 filhos, 4 biológicos e 51 adotivos. Os advogados dela instruíram a deixar que intimassem os filhos. Eles foram intimados a comparecer aqui na qualidade de testemunha, assim como a deputada, e eles queriam novamente olhar o carro para poder ver as rotas do GPS do carro dele. 2 filhos de Flor de Lis continuam presos temporariamente pela morte do pastor Anderson do Carmo. Lucas dos Santos teria comprado a pistola usada na execução. Já Flávio dos Santos, segundo a polícia, admitiu ter feito 6 disparos, mas a confissão é contestada pela defesa porque o depoimento foi prestado sem a presença de advogados. Nesta quinta-feira, eles foram autorizados a levar remédios para o cliente. A Delegacia de Homicídios espera receber até amanhã laudos da perícia de peças consideradas importantes para a investigação. São análises de objetos apreendidos e de digitais coletadas no local do crime. O pastor foi morto na madrugada de domingo, dia 16, na garagem de casa, logo após chegar de carro com a mulher.
O celular dele, usado horas depois do homicídio, continuou desaparecido. A gente fala agora sobre o julgamento de 12 militares acusados de atirar contra o carro do músico Evaldo Rosa. Esse caso que aconteceu em Guadalupe, esse julgamento que já está acontecendo. Hoje, 9 testemunhas prestaram esclarecimentos à Justiça Militar e quem acompanhou e tem informações para a gente agora é a Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Todas essas 9 testemunhas ouvidas hoje, Thaís, essas testemunhas de defesa são do Exército. Os 12 militares que são acusados aí da morte do Evaldo Rosa e também do Luciano Macedo em 7 de abril deste ano também estavam presentes nessa audiência. De acordo com o Ministério Público Militar, de acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Militar, mais de 200 tiros foram disparados aí pela tropa, né? Isso aconteceu em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, e desse total, 83 disparos atingiram o carro de Evaldo. A defesa, no entanto, Thaís, tenta desconstruir esse argumento aí do Ministério Público, questionando, por exemplo, a quantidade de disparos que, segundo eles, na verdade não foram 83 e sim 62, de acordo com uma perícia aí que a defesa conseguiu levantar. Essas testemunhas, inclusive, fazem parte ainda do Exército e são das seções de armamento, são responsáveis aí por dar o armamento e as munições para as tropas que vão fazer os patrulhamentos nas ruas. E além disso, Thaís, eles alegam um forte estresse da equipe que já tinha passado por trocas de tiros ao longo do dia, Thaís. Valeu, obrigada, Marcele, pela informação. Qualquer novo depoimento, nova informação, a gente traz para você sobre esse caso. E a gente segue falando agora sobre a Operação Lava Jato. Hoje, o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, prestou esclarecimentos ao juiz Marcelo Bretas. Quem tem informação para a gente é a repórter da Rádio Band News FM 90.3, a Tatiana Campbell. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro explicou como funcionava o esquema criminoso na época da gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Jonas Lopes disse que nas obras do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, o valor era tratado diretamente com Lineu Castilho Martins, o operador financeiro do ex-presidente do DER. O TCE ganhava 1% em cima dos contratos firmados. Um dos valores que o tribunal recebeu, por exemplo, foi de cerca de R$ 1 bilhão na licitação da obra da RJ 186, que fica no noroeste do estado. Além das obras do DER, havia ainda o esquema envolvendo a Secretaria de Obras, onde era repassado 5% do valor recebido. O Jonas Lopes, que foi condenado a 7 anos de prisão, fez um acordo de delação e agora cumpre a sua pena em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. A gente segue para o intervalo e a seguir falamos sobre a queda de parte de Cunha Rafael Mascarenhas. Um levantamento da GeoRio mostrou que o motivo foi um entulho em uma casa de luxo. O dono foi multado em cerca de R$ 3 milhões. Furnas começa a avaliar a mudança de toda a sua sede da zona sul do Rio de Janeiro, do bairro de Botafogo, para o centro da cidade. Essa mudança que ainda vai ser discutida, mas seria para a redução de custos. A gente vai até a rádio Band News FM entender um pouquinho mais dessa história. Quem conta pra gente é o Marcos Lacerda. Tudo bem, Lacerda? Boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa noite a todos. Uma redução aí calculada em torno de 50% de Furnas. Cerca de 400 funcionários do Bloco C já foram para o prédio que fica na rua da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro. Agora restam os blocos A e B, algo em torno aí de 1.100 funcionários de Furnas que ainda continuam no prédio da Rua Real Grandeza, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Quem trabalha ali no entorno com o comércio teme um pouco essa saída de cerca de 1.500 funcionários, mas lá atrás, quando esse prédio foi tomado por Furnas, havia cerca de 6.000 funcionários trabalhando aí. Então, por conta disso, que a empresa acredita que esse remanejamento para o centro do Rio de Janeiro seja um pouco melhor em termos de condições financeiras. Esse prédio
pertence à Fundação Real Grandeza e é alugado para Furnas. A Fundação afirmou que vai aguardar esse trâmite que está sendo avaliado pela diretoria executiva de Furnas para saber o que vai fazer daqui para frente com esse empreendimento grande que ocupa praticamente um quarteirão em Botafogo. Valeu, Marcos Lacerda. Obrigado pelas informações direto da Rádio Band News FM 90.3. Vamos falar agora sobre o túnel Rafael Mascarenhas, aquele que liga ali o bairro da Gávea a São Conrado. O despejo irregular de lixo teria sido responsável por parte da queda, ali do teto do túnel, que ficou aí interditado por um período. Felizmente ninguém ficou ferido nessa ação, mas foi por muito pouco. Hoje a prefeitura multou um empresário em 3 milhões de reais pelo acúmulo desses dejetos. Do alto ainda é possível ver o buraco que se abriu na estrutura. As obras de contenção já retiraram todos os detritos e um pano preto protege a área que deslizou. Um levantamento feito pela GeoRio mostrou que o entulho que caiu sobre o túnel acústico Rafael Mascarenhas, causando desabamento de parte da estrutura, tem um culpado. O dono de uma casa num condomínio de luxo que fica no entorno da via. Para o órgão, houve descarte irregular de lixo na encosta, que acabou se acumulando na estrutura de concreto. A prefeitura vai multar o proprietário do imóvel em cerca de 3 milhões de reais. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que, em meio às 144 toneladas de entulho que foram retiradas do túnel, foram encontrados, entre outras coisas, pneus, eletrodomésticos e até móveis. A prefeitura calculou a multa com base nos gastos para a reabertura do túnel. No dia 17 de maio, parte do túnel acústico desabou em cima de um ônibus. Por sorte, ninguém ficou ferido. Hoje, o túnel é o único ponto de acesso à autoestrada Lagoa Barra, por conta da interdição da Avenida Niemeyer. Funcionários da prefeitura também fazem obras de contenção para evitar que pedras rolem da encosta do Vidigal, um dos riscos apontados para o fechamento da via. Casas que estavam em áreas de risco estão sendo retiradas. Uma caixa metálica do Banco Central iraquiano foi apreendida durante uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Civil no Caju, na zona portuária do Rio. Dentro dessa caixa havia milhões de bolívares venezuelanos em espécie. Aí você acompanha na imagem exatamente agora. O valor ainda está sendo contabilizado e o dinheiro estava em uma transportadora e a carga seria enviada para Miami, nos Estados Unidos. Os dois responsáveis foram autuados em flagrante por crimes de lavagem de dinheiro e também evasão de divisas. Intervalo é rápido e a seguir vamos falar sobre o caso de um preso por engano. Um homem deve ser solto amanhã, depois de ficar um mês em um presídio por um crime que não cometeu. Seguimos de volta com o Jornal do Rio para falar de um protesto que aconteceu hoje cedo na região da Muzema, na zona oeste do Rio. Esse protesto envolvendo moradores de 6 prédios que serão demolidos por conta do risco de desabamento. Lembramos que a região teve o desabamento de 2 prédios, provocando 24 mortes. A prefeitura notificou esses moradores que têm até amanhã para deixar o local. Eles, inclusive, marcaram um novo protesto para essa sexta-feira e a Polícia Militar segue patrulhando e já garantindo um reforço também por lá amanhã. Seguimos agora trazendo um caso exclusivo aqui no Jornal do Rio. Falamos sobre a história do Douglas da Mata na última semana e depois de quase um mês preso por um crime que não cometeu, o encarregado de logística agora vai ser solto. Douglas cumpriu o mandado de prisão preventiva acusado de roubar um carro e os equipamentos de uma banda de músicos. 2 bandidos armados renderam o grupo na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, na pista sentido Rio. 4 dias depois, Douglas e um amigo iam para o trabalho quando foram rendidos no viaduto da Baia, em Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense. Os bandidos estavam no mesmo carro roubado na rodovia Presidente Dutra. Na ação, foram roubados os pertences de Douglas e do amigo, que também teve o veículo levado. O carro usado pelos criminosos foi recuperado e dentro dele, localizada a carteira de trabalho de Douglas. Uma cópia da foto foi usada para reconhecimento das vítimas. Ocorre que a fotografia foi tirada em 2006. Uma segunda foto também foi mostrada às testemunhas, mas também desatualizada, já que foi tirada em 2010. A Rádio Band News FM teve acesso às fotografias atualizadas de Douglas da Mata e encaminhou as imagens para os músicos que foram unânimes. O reconhecimento foi falho. Agora, quase um mês depois de cumprir pena no presídio de Japeri, Douglas vai sair da cadeia. Ele vai responder ao processo de roubo à mão armada em liberdade, mas a família promete novas batalhas, provar que o acusado é inocente e limpar a ficha criminal do encarregado de logística.
esse trabalho de apuração primoroso feito pelo repórter da Rádio Band News FM, o Carlos Brigues, que você vai acompanhar, inclusive, nesse momento da soltura dele. A gente conta para você aqui no Jornal do Rio, estaremos lá. E a gente segue junto por aqui amanhã, às 10:50 da noite. Vamos trazer para você também um resumo das principais notícias do dia na sexta-feira. Uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Thank you.